Se você sente que sua vida está travada, se percebe perseguições, inveja, desânimo constante, dificuldades financeiras, perturbações espirituais ou situações que parecem impossíveis de resolver, permaneça neste vídeo até o fim. Hoje, vamos fazer uma oração poderosa com a intercessão de Santa Rita de Cássia, conhecida no mundo inteiro pelas causas impossíveis e urgentes. Muitas pessoas testemunham mudanças inesperadas depois de orarem com fé e entregarem suas batalhas diante de Deus. Talvez ninguém conheça as lágrimas que você derramou em silêncio. Talvez existam dores, medos e preocupações que você não consegue contar para ninguém. Mas Deus conhece cada detalhe da sua vida e nada passa despercebido diante do céu. Durante esta oração, apresente em pensamento tudo aquilo que tem tirado sua paz. Coloque diante de Deus seus problemas financeiros, suas lutas espirituais, os ataques de inveja, o mal olhado, as perseguições e todas as situações difíceis que parecem sem saída. Permaneça até a última palavra desta oração, porque no final faremos uma consagração especial pedindo libertação, proteção e bênçãos para sua vida, sua casa e sua família. Agora, feche os olhos por alguns instantes, acalme seu coração e ore comigo com fé. Santa Rita de Cássia, mulher de fé e de esperança, nesta manhã eu me coloco diante da misericórdia divina e peço a sua intercessão poderosa junto ao Senhor. A Senhora que atravessou dias difíceis, lágrimas, perseguições, dores e situações impossíveis, escute agora esta oração feita com confiança e sinceridade. Que cada palavra alcance os céus e leve diante de Deus todos os pedidos que habitam meu coração. Santa Rita de Cássia, interceda pela minha vida, pela minha casa, pela minha família e pelo meu caminho. Que toda inveja lançada contra mim seja quebrada pela luz divina. Que todo mal olhado, toda palavra carregada de maldade, toda intenção negativa e toda armadilha preparada por inimigos seja destruída pela autoridade do Senhor. Peço proteção contra pessoas falsas, mentirosas e maliciosas. Afaste da minha caminhada aqueles que desejam minha derrota, aqueles que alimentam ciúmes, intrigas e perseguições. Que nenhum plano maligno prospere. Que nenhuma maldade tenha êxito. Que toda seta enviada contra minha vida perca o caminho e caia por terra. Santa Rita de Cássia, leve diante de Deus as causas consideradas impossíveis. A Senhora conhece o sofrimento daqueles que choram em silêncio, daqueles que lutam diariamente contra portas fechadas, humilhações, perdas e injustiças. Olhe pela minha situação financeira. Que a falta de dinheiro seja vencida pela providência divina. Que o pão jamais falte em minha mesa. Que exista trabalho digno, oportunidades, estabilidade e abundância. Que todo caminho travado seja destrancado pela misericórdia do Senhor. Que as correntes espirituais sejam quebradas. Que toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumba e maldade preparada contra minha vida perca todo efeito. Pelo poder de Deus, que toda escuridão seja afastada e que a paz reine em minha casa. Santa Rita de Cássia, proteja minha mente contra pensamentos ruins, tristeza profunda, angústia e desânimo. Que meu coração permaneça firme diante das batalhas da vida. Que exista sabedoria para tomar decisões corretas, calma durante os dias difíceis e esperança mesmo diante das situações mais complicadas. Interceda também pela minha família. Que exista união entre aqueles que vivem comigo. Que toda discussão constante, toda palavra agressiva, toda mágoa antiga e toda desavença sejam apagadas pela misericórdia divina. Que minha casa seja um lugar de paz, respeito e proteção. Santa Rita de Cássia, apresente diante do Senhor cada lágrima derramada durante as madrugadas silenciosas. Muitas vezes o coração fica cansado diante das lutas, das contas acumuladas, das decepções, das traições e das portas fechadas. Mesmo assim, permaneço em oração, acreditando que Deus continua olhando pela minha vida. Que todo espírito maligno seja afastado do meu caminho. Que nenhuma armadilha espiritual tenha poder contra mim. Que todo trabalho feito na maldade seja quebrado pela luz do céu.
Que toda palavra lançada para trazer atraso, divisão, enfermidade, tristeza e fracasso seja anulada pelo poder divino. Santa Rita de Cássia, olhe também pelas pessoas que caminham comigo. Abençoe aqueles que me ajudam, aqueles que permanecem ao meu lado nos dias difíceis e aqueles que oram pela minha vida. Que o Senhor derrame misericórdia, proteção e paz na vida dessas pessoas. Peço também libertação diante de vícios, pensamentos destrutivos, medos e angústias. Que exista equilíbrio dentro do meu coração. Que minha mente permaneça tranquila. Que a ansiedade seja acalmada e que os dias de aflição sejam substituídos por tempos de paz. Santa Rita de Cássia, que nenhum inimigo tenha vitória contra mim. Que toda perseguição injusta seja interrompida. Que toda mentira criada para destruir minha imagem seja desmascarada pela verdade. Que a justiça divina alcance cada situação da minha vida. Interceda pelas minhas finanças. Que portas de trabalho sejam abertas. Que existam oportunidades corretas e honestas. Que exista prosperidade em minha casa. Que cada dívida encontre solução. Que todo atraso financeiro seja vencido pela providência divina. Santa Rita de Cássia, olhe pelas pessoas que carregam dores antigas no coração. Muitas pessoas vivem dias difíceis, noites de tristeza, medo do amanhã e pensamentos carregados de sofrimento. Que a misericórdia divina visite cada lar necessitado, cada pessoa aflita e cada coração cansado. Que toda energia negativa seja afastada da minha vida. Que toda inveja enviada contra meus caminhos seja quebrada. Que nenhuma pessoa mal intencionada consiga impedir aquilo que Deus preparou para mim. Santa Rita de Cássia, peço paz para dormir e tranquilidade para despertar. Que minha casa permaneça protegida durante a noite e durante o dia. Que anjos do Senhor permaneçam ao redor da minha família, guardando cada passo, cada caminho e cada decisão. Que todo medo desapareça diante da presença divina. Que toda aflição seja vencida pela esperança. Que os pensamentos negativos percam espaço e que a confiança em Deus permaneça viva dentro do meu coração. Santa Rita de Cássia, a senhora que ficou conhecida pelas causas impossíveis, interceda por aquilo que parece sem solução. Existem situações que apenas Deus pode transformar. Existem lutas que ninguém entende. Existem lágrimas escondidas e dores silenciosas. Mesmo diante disso, continuo acreditando na misericórdia divina. Que toda injustiça seja vencida. Que toda perseguição espiritual seja interrompida. Que nenhuma obra maligna tenha autoridade contra minha vida. Pelo poder de Deus, que toda corrente espiritual seja quebrada e que minha caminhada seja iluminada pela paz do céu. Santa Rita de Cássia, abençoe meus caminhos profissionais. Que exista estabilidade, dignidade e oportunidades corretas. Que o desemprego seja vencido. Que exista fartura em minha casa e tranquilidade financeira para minha família. Olhe também pelos relacionamentos familiares. Que exista respeito entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos e parentes. Que toda divisão seja vencida pela misericórdia divina. Que o amor permaneça vivo dentro da minha casa. Santa Rita de Cássia, peço proteção contra acidentes, perigos, violência e pessoas maldosas. Que meus caminhos permaneçam guardados. Que minha vida seja protegida diante de todo mal. Interceda pelas pessoas que choram neste momento, pelas pessoas que perderam a esperança, pelas pessoas que vivem dias de sofrimento e solidão. Que a misericórdia divina alcance cada coração aflito. Que toda palavra negativa lançada contra mim seja quebrada. Que nenhum desejo de destruição prospere. Que toda inveja seja derrotada pela luz do Senhor. Santa Rita de Cássia, apresente diante de Deus cada sonho guardado dentro do meu coração. Que exista direção para minha vida. Que exista sabedoria para seguir pelo caminho correto. Que cada decisão seja guiada pela paz divina. Peço também proteção espiritual durante minhas saídas, durante meu trabalho, durante minhas viagens e durante meus dias.
Que nenhum mal alcance minha vida. Que nenhuma armadilha tenha êxito. Santa Rita de Cássia, que a presença divina permaneça em minha casa. Que exista paz em cada ambiente. Que toda tristeza seja afastada. Que toda angústia seja vencida e que a alegria volte a existir dentro do meu coração. Olhe pela minha saúde física e emocional. Que meu corpo tenha disposição e equilíbrio. Que minha mente permaneça tranquila e que meus pensamentos sejam guiados pela esperança. Santa Rita de Cássia, peço também bênçãos diante das dificuldades financeiras. Muitas vezes o coração fica aflito diante das contas, das preocupações e das limitações. Mesmo assim, continuo acreditando na providência divina. Que jamais falte alimento, trabalho digno e tranquilidade em minha casa. Que toda maldade espiritual seja derrotada. Que toda bruxaria, feitiçaria e macumba preparada contra mim seja anulada pela autoridade do Senhor. Que toda corrente espiritual seja quebrada e que a paz divina reine em minha vida. Santa Rita de Cássia, permaneça ao meu lado durante os momentos difíceis. Quando as lágrimas aparecerem, que exista esperança. Quando o medo surgir, que exista confiança em Deus. Quando o coração ficar cansado, que exista paz. Interceda também pelas pessoas que carregam enfermidades, dores emocionais e aflições profundas. Que a misericórdia divina visite cada pessoa necessitada e derrame paz em cada coração. Santa Rita de Cássia, agradeço pela proteção diária, pelo cuidado do Senhor e pela esperança que permanece viva dentro do meu coração. Mesmo diante das lutas, acredito que Deus continua guiando meus passos. Que minha vida seja iluminada pela paz divina. Que meus caminhos sejam guardados contra todo mal. Que minha casa permaneça protegida e que minha família viva dias de tranquilidade. Santa Rita de Cássia, leve diante do Senhor todas as causas impossíveis desta oração. Que aquilo que parece perdido encontre solução pela misericórdia divina. Que aquilo que parece distante seja alcançado pela bondade do céu. Que aquilo que parece impossível seja transformado pelo poder de Deus. Que todo inimigo visível e invisível seja afastado. Que toda inveja seja quebrada. Que toda perseguição espiritual seja vencida. Que todo mal olhado perca o poder. Que toda tristeza seja substituída pela paz. Santa Rita de Cássia, interceda pela minha vida sentimental, pela minha vida financeira, pela minha saúde emocional e pelos meus caminhos. Que exista proteção diante de toda maldade. Que exista luz diante das sombras e esperança diante das dificuldades. Que o Senhor visite minha casa nesta manhã, trazendo paz, tranquilidade e misericórdia. Que anjos permaneçam guardando minha família. Que cada ambiente da minha casa seja alcançado pela presença divina. Santa Rita de Cássia, continue intercedendo pelas minhas causas impossíveis. Continue levando minhas lágrimas diante de Deus. Continue apresentando minhas batalhas diante do céu. Que nenhuma oração fique esquecida. Agradeço pela intercessão, pela proteção e pela esperança que permanece viva dentro do meu coração. Que minha vida siga iluminada pela misericórdia divina, hoje e sempre. Antes de continuar esta oração poderosa, aproveite este momento de fé e já deixe seu like neste vídeo. Sua participação ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que estão passando por lutas espirituais, dificuldades financeiras, perseguições, inveja e causas impossíveis. E se ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora no canal Despertar Espiritual. Aqui existem orações diárias de libertação, proteção, milagres urgentes e intercessões poderosas para fortalecer sua caminhada diante de Deus. Agora, continue esta oração com fé no coração, porque Deus pode transformar qualquer situação impossível. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, continua esta oração com fé e esperança no agir de Deus. Neste momento, entrego diante do céu todas as preocupações que têm tirado minha paz, todo o peso que tenho carregado em silêncio e todas as batalhas que ninguém conhece.
Que sua intercessão alcance minha vida e que a misericórdia divina visite cada canto da minha existência. Santa Rita, coloque diante do Senhor cada porta fechada, cada caminho travado e cada situação difícil que tenho enfrentado. Que aquilo que parecia impossível comece a mudar pelo agir do céu. Que todo cenário de derrota seja transformado em testemunho de vitória. Que nenhuma tristeza permaneça dominando meu coração. Senhor Deus, afaste imediatamente toda inveja enviada contra mim. Que nenhuma palavra carregada de maldade tenha autoridade diante da minha vida. Que toda energia negativa lançada por pessoas falsas seja quebrada agora. Que todo desejo de destruição, humilhação e fracasso preparado contra mim seja impedido pela proteção divina. Santa Rita de Cássia, interceda também pelos ambientes que frequento. Que nenhum lugar carregado de negatividade prejudique minha caminhada. Que meus caminhos sejam guardados durante o dia e durante a noite. Que meus passos sejam protegidos diante das armadilhas escondidas. Meu Deus, pela intercessão de Santa Rita, afaste toda bruxaria, toda feitiçaria e toda macumba lançada contra minha vida ou minha família. Que todo trabalho espiritual maligno caia por terra diante da autoridade celestial. Que nenhum mal permaneça escondido em meu caminho. Que toda seta invisível enviada contra mim seja quebrada agora pelo poder do Senhor. Que toda perturbação espiritual saia da minha casa. Que toda tristeza constante, toda angústia sem explicação e todo peso espiritual sejam afastados pelo agir divino. Que minha casa seja um lugar de paz, descanso e proteção. Que os anjos do Senhor permaneçam guardando cada espaço do meu lar. Santa Rita, visite minhas finanças. O Senhor conhece minhas necessidades e sabe o quanto tenho lutado para vencer dificuldades materiais. Que nunca falte alimento em minha mesa. Que oportunidades apareçam diante de mim. Que minha vida financeira saia do sofrimento e encontre estabilidade, provisão e tranquilidade. Afaste de mim pessoas invejosas, falsas amizades e todo aquele que deseja meu fracasso em segredo. Que toda máscara caia e que toda verdade venha à luz. Que eu consiga enxergar claramente quem realmente deseja meu bem e quem tenta me prejudicar. Senhor Deus, olhe também para minhas dores emocionais. Quantas vezes chorei em silêncio, quantas vezes pensei em desistir, quantas vezes o medo tomou conta da minha mente. Pela intercessão de Santa Rita, traga paz para meus pensamentos e serenidade para meu coração. Que nenhuma ansiedade domine minha vida. Santa Rita de Cássia, rogue diante de Deus pelas minhas causas urgentes. Aquelas situações que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas que podem ser transformadas pela misericórdia divina. Que milagres aconteçam em minha vida e que grandes respostas cheguem até mim. Que toda perseguição espiritual seja encerrada agora. Que nenhuma maldição enviada contra minha família tenha efeito. Que toda palavra negativa lançada em momentos de raiva, inveja ou maldade seja quebrada pelo poder do céu. Que exista libertação em minha vida e em minha casa. Meu Deus, proteja também minha saúde física e emocional. Afaste dores, afaste tristezas profundas, afaste todo o cansaço extremo. Que eu consiga levantar todos os dias com esperança renovada e confiança em teus caminhos. Que minha mente seja preenchida por pensamentos de paz e esperança. Santa Rita, interceda também pela minha vida sentimental. Que toda desunião seja afastada. Que toda traição, mentira e sofrimento sentimental sejam vencidos pela misericórdia divina. Que exista respeito, fidelidade e paz em meus relacionamentos. Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça diante da minha vida. Se existem pessoas tentando me derrubar, falando mal de mim ou desejando meu sofrimento, que toda maldade seja impedida pela tua proteção. Que minha caminhada seja guardada e que meus passos sejam guiados pelo bem. Santa Rita de Cássia, apresente diante de Deus cada lágrima escondida dentro do meu coração. Quantas dores eu nunca consegui explicar para ninguém. Quantas batalhas enfrentei em silêncio. Quantos momentos difíceis vivi sem apoio.
Que o céu visite minha vida com misericórdia e esperança. Que todo peso espiritual saia da minha casa. Que toda sombra negativa seja afastada. Que toda discórdia familiar seja vencida. Que exista união, compreensão e paz entre aqueles que amo. Que minha família seja protegida de todo mal visível e invisível. Senhor Deus, eu também coloco diante de Ti meus sonhos, meus projetos e meus caminhos profissionais. Que nenhuma porta permaneça fechada por maldade humana. Que nenhuma inveja bloqueie aquilo que o Senhor preparou para minha vida. Que oportunidades certas apareçam e que minha vida avance em direção a dias melhores. Santa Rita, continue intercedendo por mim nas horas mais difíceis. Quando o medo aparecer, permaneça ao meu lado. Quando a tristeza tentar dominar minha mente, lembre meu coração da presença divina. Quando eu achar que tudo está perdido, mostre que Deus ainda realiza milagres. Que toda escuridão espiritual seja afastada. Que toda tristeza profunda seja vencida. Que toda energia negativa seja quebrada diante da luz celestial. Que minha vida seja protegida, guardada e abençoada todos os dias. Senhor, obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, Tua misericórdia continua alcançando minha vida. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, eu acredito que portas serão abertas, caminhos serão iluminados e batalhas serão vencidas. Que o impossível aconteça pelo Teu poder e que minha vida testemunhe grandes milagres. Ó amada Santa Rita de Cássia, chego ao final desta oração colocando minha vida diante da presença do Altíssimo. Depois de tantas lágrimas, tantas preocupações e tantas batalhas silenciosas, continuo acreditando na misericórdia divina e na poderosa intercessão que alcança as causas mais difíceis. Neste momento, consagro ao Senhor cada passo da minha caminhada, cada área da minha vida, cada pensamento do meu coração e cada necessidade que ainda permanece sem resposta. Senhor Deus, recebe minha vida em Tuas mãos. Recebe minha casa, minha família, meus caminhos, meu trabalho, meus sonhos e tudo aquilo que faz parte da minha história. Que nenhuma maldade tenha espaço em minha caminhada. Que nenhuma armadilha preparada em segredo consiga atingir minha vida. Que toda obra negativa lançada contra mim seja destruída pela luz celestial. Santa Rita de Cássia, interceda diante de Deus por minha libertação espiritual. Que toda opressão maligna seja quebrada agora. Que toda corrente invisível seja desfeita pelo poder do céu. Que toda bruxaria, feitiçaria, macumba, inveja e mal olhado sejam afastados definitivamente da minha vida. Que nenhuma palavra maldita tenha autoridade contra mim ou contra aqueles que amo. Senhor, purifica minha casa de toda presença negativa. Que todo ambiente carregado seja visitado pela paz divina. Que toda tristeza constante saia deste lugar. Que todo desânimo, toda angústia e toda perturbação espiritual sejam afastados agora. Que os anjos do céu permaneçam guardando cada porta, cada janela e cada espaço do meu lar. Santa Rita, apresenta diante de Deus minhas causas mais urgentes. Aquelas situações que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas que não são impossíveis para o Senhor. Que grandes milagres aconteçam em minha vida. Que caminhos travados sejam liberados. Que portas certas sejam colocadas diante de mim. Que exista providência onde existe escassez. Meu Deus, afasta de mim pessoas falsas, amizades perigosas e toda companhia que deseja meu fracasso. Que eu seja protegido da inveja escondida, da falsidade disfarçada e das intenções perversas. Que toda mentira seja revelada e que toda injustiça seja vencida pela Tua misericórdia. Neste momento, consagro minha mente ao Senhor. Que nenhum pensamento negativo domine meu coração. Que toda ansiedade seja afastada. Que toda tristeza profunda seja vencida pela esperança que vem do céu. Que eu consiga descansar em paz, acordar em paz e caminhar em paz. Consagro também minha vida financeira. Senhor, visita minhas necessidades materiais. Quantas preocupações tenho carregado em silêncio.
Quantas noites passei sem saber como resolver meus problemas. Pela intercessão de Santa Rita, que nunca falte alimento em minha mesa, que nunca falte dignidade em minha casa e que nunca falte esperança em meu coração. Santa Rita de Cássia, coloca teu olhar misericordioso também diante da minha família. Que nenhuma divisão permaneça entre aqueles que amo. Que toda briga constante seja afastada. Que exista união, compreensão e proteção dentro do meu lar. Que cada pessoa da minha família seja guardada do mal visível e invisível. Senhor Deus, peço também proteção durante o dia e durante a noite. Que nenhum acidente aconteça em meus caminhos. Que nenhum perigo escondido consiga me atingir. Que toda armadilha seja desfeita antes mesmo de chegar até mim. Que eu seja protegido em todos os lugares por onde passar. Santa Rita, continue caminhando ao meu lado nos momentos difíceis. Quando minhas lágrimas caírem em silêncio, esteja comigo. Quando o medo tentar dominar meus pensamentos, permaneça perto de mim. Quando eu sentir fraqueza diante das lutas da vida, lembre meu coração da presença divina. Meu Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado da minha vida. Mesmo diante das dificuldades, nunca fiquei sozinho. Mesmo nos dias escuros, tua misericórdia permaneceu comigo. Mesmo nas batalhas mais difíceis, o céu continuou olhando por mim. Obrigado pelas vezes em que fui livrado de perigos sem perceber. Obrigado pelas portas que se abriram no momento certo. Obrigado pelas pessoas boas colocadas em meu caminho. Obrigado porque ainda existe esperança dentro do meu coração. Santa Rita de Cássia, agradeço por tua intercessão amorosa diante de Deus. Agradeço porque sei que minhas orações chegaram ao céu. Agradeço porque acredito que grandes mudanças acontecerão em minha vida. Agradeço porque o impossível pode acontecer pela misericórdia divina. Senhor, que minha vida seja protegida contra toda maldade humana e espiritual. Que nenhuma inveja tenha autoridade contra meus caminhos. Que nenhuma perseguição consiga destruir meus sonhos. Que toda obra negativa preparada contra mim seja quebrada pela tua luz. Consagro ao Senhor meus pensamentos, minhas decisões, minhas palavras e meu futuro. Que eu seja guiado por caminhos de paz, sabedoria e esperança. Que minhas escolhas sejam abençoadas e que meus dias sejam guardados pela proteção celestial. Santa Rita de Cássia, continua intercedendo pelas minhas causas impossíveis. Intercede pelas minhas dores escondidas, pelas minhas preocupações silenciosas e pelas minhas necessidades mais urgentes. Que o céu derrame misericórdia diante de cada área da minha vida. Que toda tristeza saia do meu coração. Que toda angústia seja afastada. Que toda escuridão espiritual seja vencida pela luz divina. Que minha casa seja protegida. Que minha família seja protegida. Que meus caminhos sejam protegidos. Senhor Deus, coloca paz em meu coração. Coloca esperança em minha caminhada. Coloca luz diante dos meus passos. Que eu nunca perca a fé diante das dificuldades da vida. Que eu continue acreditando em teus milagres mesmo quando tudo parecer impossível. Obrigado, meu Deus, porque tua misericórdia nunca falha. Obrigado porque o céu escuta minhas orações. Obrigado porque ainda existem novos caminhos preparados para minha vida. Obrigado porque dias melhores chegarão. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, entrego tudo em tuas mãos e descanso na certeza de que o Senhor continua trabalhando em meu favor. Amém. Chegamos ao final desta oração poderosa e eu quero agradecer de coração pela sua presença aqui no canal Despertar Espiritual. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Que Santa Rita de Cássia continue intercedendo diante de Deus por suas causas mais difíceis e urgentes. Se esta oração falou com seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de libertação, proteção e esperança neste momento. E eu quero ler seu nome nos comentários. Escreva agora esta frase poderosa. Santa Rita de Cássia,
Nenhuma causa é impossível para Deus. Eu estarei orando por cada comentário e pedindo que o céu visite sua vida com paz, proteção e milagres. Inscreva-se no canal Despertar Espiritual e continue conosco em nossas próximas orações. Que Deus acompanhe seus passos e que a paz divina permaneça em sua vida. Amém.